Temos cá gráfico de histograma. Gráfico de histograma permite visualizar a distribuição de dados numéricos. Dito por outras formas, ela permite-nos, depois de fazer um estudo do género, a avaliação de ou registro de altura de vários cidadãos dentro de um país ou uma região. Ou medição ou anotamento, se nós anotarmos peso de um conjunto, de uma quantidade de cidadãos dentro também de cidade ou população, ou se também formos à floresta e tivermos a medir a altura dos animais, ou a dimensão das plantas, peso das plantas, ou, ou bem, qualquer estudo que seja verificação ou contagem de uma determinada situação, permite-nos, nós temos como utilizar histograma para visualizar e perceber qual é a distribuição desta realidade. Então, para isso, eu vou voltar a importar as bibliotecas Matplotlib e NumPy. Com NumPy, eu vou utilizar NumPy para gerar um, para simular um conjunto de dados que cumpra a distribuição normal, por exemplo. Por exemplo, para nós imprimirmos ou representar graficamente histograma utilizando Matplotlib, nós podemos utilizar este código. E a partir daqui introduzir a nossa variável ou nossos números, pedir quantos pequenos gráficos ou quantas barras nós queremos dentro do nosso histograma, cores, é para definir a cor, e aqui definir a cor do nosso limite. Nesse caso é preto. Como podemos ver, temos aqui a nossa distribuição desses dados. Imaginemos, se estivéssemos a falar de altura das pessoas, então a altura ia variar ia variar desde alguns centímetros até 30 centímetros, acho eu, até mais ou menos 2 metros ou 2 metros, máximo 2 metros e meio. Se tivéssemos que medir a idade das pessoas, ia variar desde zero, claro, de 0 até a volta de 100, 120 ou 115 máximo. Então íamos também provavelmente ter uma distribuição mais ou menos dessa forma, em termos de altura das pessoas, a distribuição ia ser assim, porque já é do conhecimento nosso que a altura das pessoas, o peso das pessoas, muitas realidades à nossa volta que estão na natureza, elas cumprem a distribuição normal, ou têm uma distribuição desse tipo. Também podemos personalizar esse gráfico. Por exemplo, deste gráfico está a variar de menos 3 a 3, mas nós podemos pedir ou concentrar nossa análise de menos 2 até 2, como aqui está. Além de mudarmos cor, estamos a concentrar de 2 até menos 2, e nesse caso também o nosso bin significa quantidade dessas pequenas barras. Estamos a pedir 30, enquanto aqui estávamos a analisar com 20, aqui já estamos com... optamos por avaliar com 30. De igual modo, nós também podemos personalizar ela e introduzindo nela a densidade de probabilidade. Com essa densidade de probabilidade, nós temos a possibilidade de, eventualmente, imaginemos, se tivéssemos a fazer, em vez de estudar a altura das pessoas, vamos supor que se estávamos a estudar dentro do desporto, futebol, dirigimos a um clube qualquer, Barcelona, Real Madrid ou Benfica, chegamos lá, começamos a notar quantidade das vezes que cada jogador chuta ou toca na bola. Se nós fizermos esse estudo, é claro, vamos ver quantia que cada um dos jogadores ou cada um dos jogadores tocou na bola, e depois podemos representar graficamente, utilizando histograma, um gráfico desse tipo, inclusive introduzir um gráfico de probabilidade deste género. E com esse gráfico, sobre essa linha, nós conseguiríamos mais ou menos, a partir daí, definir qual é a probabilidade de um jogador, qualquer jogador, pegar aleatoriamente
um jogador daquela equipa e saber ou estimar a chance dele dar 5 passos, ou 10 passos, ou 20, ou 30, ou mesmo 100 passos num jogo de futebol, nós conseguiríamos dizer com maior confiança que a chance é de 50%, 20%, 30% ou é 100%. Sim, basicamente este tipo de análise até poderia ajudar nesse processo de jogos de aposta eventualmente. Agora vamos ver como é que funciona o box plot. Box plot, ela é também existe uma relação entre box plot e este tipo de gráfico, histograma. Nós aqui vamos gerar três informações ou três tipos de dados. Vamos por ela nessa variável. Temos esta informação, 100 valores de 0 a 1, 100 valores de 0 a 1 e 100 valores aleatórios, todos os valores aleatórios, de 0 a 2. Temos aqui. Depois, nós aqui vamos representar box plot. Temos o nosso box plot. Temos o resultado aqui. Mas antes de vermos o resultado aqui, vamos concentrar e perceber o que é isso. Box plot, basicamente, ela chega num registro, ela vai ver o valor mínimo e o valor máximo, e ela representa o valor mínimo e o valor máximo. E depois, ela vai encontrar o valor que está no meio, a mediana, e vai encontrar o valor que daqui, no mínimo até aqui, é mediana, daqui até aqui é como se fosse a quantidade de valores que estão entre este ramo e esse é o meio, ou seja, seria primeiro percentil, segundo percentil, mediana, terceiro percentil e valor é como se fosse o quinto percentil, basicamente. Este valor é o valor mínimo desta variável. O valor mínimo desta variável está aqui, o máximo está cá. Ou seja, por exemplo, este valor aqui, ele é mínimo e ao mesmo tempo ele é um valor que está fora de padrão dentro desta variável. E valor mínimo é aqui, valor máximo é aqui. E o máximo desta variável está fora do padrão dentro desta box plot. O que é isso, valores fora de padrão? Vamos supor que fizemos um estudo de medição de altura das pessoas. Chegamos, por exemplo, numa cidade qualquer, com não sei quantas pessoas, andamos a medir a altura de toda a gente. E por acaso nessa cidade havia uma pessoa com 3 metros. Então, essa pessoa de 3 metros, ela ia ser essa pessoa aqui. Ou seja, é uma pessoa que está fora de padrão. Dito de outra forma, dentro daquela cidade, toda a gente tem uma certa... Tendencialmente as pessoas têm certa altura. Mas existe possibilidade de haver pessoa que está fora dessa tendência. E, é claro, essa pessoa que está fora dessa tendência não representa propriamente aquela população, como é óbvio. Porque é um valor fora de normal. Ou seja, chama-se outlier. Sim. Aqui está, nós temos a nossa representação de novo. Por exemplo, nesta variável aqui nós não temos outlier, mas já nessa temos outlier, que é este valor aqui. Está fora de padrão. Neste aqui nós temos valores fora de padrão. E se nós representamos, mesmo dentro de África, se tivermos que falar do ponto de vista econômico, se nós pegamos o PIB de todos os países africanos e se tivermos que fazer a análise, nós vamos ver que alguns países dentro da África são países outliers, são países que dentro da tendência do PIB dos países africanos são os países que têm um PIB muito alto em comparação com o restante. E se fizermos esse estudo a nível mundial, vamos ver que há países que têm PIB muitíssimo alto, enquanto outros também muitíssimo baixo. E tendencialmente, a maior parte dos países estão no meio. E dito isso de outra forma, por exemplo, países como os Estados Unidos seria outlier pela positiva, que é um valor fora de padrão mais para aqui. Enquanto os países
alguns países africanos mais pobres estaria mais deste lado. Seria outlier, mas para negativo, ou seja, muito inferior. Também temos a possibilidade de comparar os diferentes box plots, como aqui temos. Aqui nós conseguimos perceber melhor como é que é a variação dos diferentes valores. Mas se alguém tiver dúvida e quiser uma explicação mais nítida, com um exemplo mais claro, sim, podemos simular e podemos criar uma situação mais realista para perceber exatamente o que é que se passa aqui. Aqui nós temos a possibilidade de ver também, ou representar graficamente os dados em 3D. Bem, do modo geral, nós já vimos aqui, simplesmente estamos a criar utilizamos estas bibliotecas para nos facilitar, dentro de essas bibliotecas para nos facilitar na nossa representação. Além de Matplotlib, como já havia mencionado no vídeo anterior, ela possibilita interação com outras bibliotecas. Por exemplo, temos essa aqui que permite-nos fazer representação em 3D. Como nós estamos a ver aqui, temos a possibilidade de representar uma superfície. Por exemplo, se estivéssemos a fazer na física, sobretudo na física, se estivermos a fazer com essas funções de fluxos e por aí, e matemática mais avançada, temos a possibilidade de fazer essas análises e ver qual é a tendência, qual é a distribuição do campo de força. Por exemplo, a nível meteorológico, esses tipos de análise também facilitam-nos bastante. Nós temos a possibilidade de ver qual é a tendência de vento ou chuva, seja lá de neve e assim por diante. Inclusive mesmo na engenharia civil, se temos a possibilidade também de ver, de fazer esse estudo a nível de formação dos corpos e assim por diante. Outra vez mais, com 3D, temos também a possibilidade de fazer a representação do gráfico de dispersão em 3D. Temos aqui de forma monocolor, mas podemos pôr ela mais colorida. Não, voltei a executar o mesmo código. Temos aqui ela colorida e com nossa tableta de cor, que permite-nos perceber qual é o significado ou qual é o valor associado a cada cor. Além disso, creio que é possível também, além dessa representação, é possível introduzir outra informação através da dimensão dos pontos. A nível de estudo temporal, nós temos a possibilidade de utilizar esses gráficos de séries temporais. Ela é muito boa quando nós queremos fazer, sobretudo, essas análise financeira e queremos projetar o que é que vai acontecer ou qual é a evolução do mercado daqui a X tempo, ou mesmo a nível da população, queremos saber qual é a evolução da população para daqui a 20, 30, 5, 10 anos, por exemplo. Então, com esses gráficos, nós temos a possibilidade de representar e depois, com base nessa representação, vir a fazer o estudo dela. E também esqueci de mencionar anteriormente que é possível também personalizar nosso gráfico através daqui, ou seja, rotacionando os nossos valores. Por exemplo, nesse caso está a 45 graus, mas por aqui podemos só pôr apenas 30 graus. Não, 30 não, vamos aumentar 65. Como podem ver, ficou mais para a vertical. Temos aqui, basicamente aqui criamos a nossa informação e aqui estamos a fazer a representação gráfica, que é basicamente isso, é um gráfico de linha. Informação é que é informação temporal dela. Então temos aqui. Também podemos pôr eventualmente PLT grid, que é grelha, e podemos fazer todo tipo de manipulação e assim por diante. Antes de nós finalizarmos esse vídeo, vamos ver rapidamente como é que também funcionam
Como podemos representar diferente composição das séries temporais para aquelas pessoas que fazem esse estudo para prever o que vai acontecer daqui a X tempo e isso, é claro, elas geralmente têm acesso a um determinado dado de qualquer coisa desse tipo e nós sabemos que dados temporais elas têm várias composições. Tem ela entra com fatores, por exemplo, da seasonal ou fatores que dependem do tempo, do tipo das estações, como verão e inverno, por exemplo. Nós a vendermos gelado, sabemos que no verão ela vai vender mais do que inverno. Então, nós quando queremos fazer estimativa do, do preço ou do lucro que vamos ter, temos que ter atenção a essa variação sazonal associada à venda do gelado. Então, nós temos aqui essa distribuição. Imaginemos que nós analisamos, isso é dado em relação à venda de gelado, venda de alguma coisa ou árvore de Natal também, ou qualquer coisa de Natal, ou qualquer coisa que se vende no verão ou primavera, essencialmente. Então, aqui seria o valor real. Nesse valor real, nós aqui estamos a apresentar a tendência, ou seja, o ano era isso, mas já o ano 9 vendeu-se, ou houve lucro nesta ordem. Então, a tendência de ano 1 para ano 9, vemos que a tendência é crescente. A nível sazonal, vemos que o ano 1, ou período 1, ela caiu, enquanto o período 2 aumenta e assim ela, ou seja, faz um zigue-zague. Como é um zigue-zague para este caso, mas poderia ser um exemplo, uma tendência diferente. E depois temos a componente residual e assim. Ou seja, na análise de tempos, na análise de séries temporais, nós basicamente precisamos deste tipo de avaliação em termos da composição dos dados temporais para depois conduzir uma análise final. E com isso temos a possibilidade também de personalizar a nossa informação a nível temporal. Basicamente acaba por ser redundante porque já vimos do modo geral toda essa personalização, então temos isto aqui. Antes de terminar, por que não finalizar com salvar? Nós também temos a possibilidade com Matplotlib de gravar esses gráficos em diferentes formatos. Por exemplo, depois de nós criarmos função ou código para criar esses gráficos, podemos gravar ela utilizando este código plt.savefigure ou figura. E depois damos o nome que nós quisermos, mais o tipo extensão. Se queremos gravar esses gráficos no formato imagem PNG, formato PDF, formato SVG, esse SVG é interessante porque ela salva no formato vetorial. EPS também é outro formato vetorial e ela não perde qualidade, enquanto essa aqui perde. Ou também podemos gravar ela no formato JPEG. Na verdade, JPEG, se não estou no erro, nem é preciso mencionar. Mas tudo bem. Podemos gravar. Eu não vou correr isso porque eu não quero gravar nada dessas informações. Mas temos essas possibilidades. Bem, vou parar esse vídeo por aqui.